Imagine um ar noturno tão convidativo, mas que esconde uma ameaça que não se vê, não se cheira, apenas transforma. Numa certa cidade brasileira, o alívio de uma janela aberta ao dormir não traz sonhos tranquilos, mas um despertar para uma realidade onde seu próprio corpo pode se tornar o lar de um horror indescritível. Dizem que o que entra não quer sair. Nunca mais. Meu nome é Ricardo, e a ironia quis que eu, um cético inveterado, fosse engolido por um tipo de pavor que desafiava qualquer lógica. Tudo começou quando aceitei uma transferência de emprego para Aricá, uma cidadezinha pacata, encravada num vale úmido no interior do Brasil. Buscava sossego, um respiro da insanidade da metrópole. Mal sabia eu que estava trocando uma loucura, conhecida por outra, infinitamente mais sinistra e silenciosa. Aricá era estranha desde o primeiro olhar. As casas, embora antigas e algumas até charmosas, tinham uma peculiaridade. As janelas. Eram quase todas do tipo guilhotina, pesadas e pareciam estar perpetuamente fechadas, mesmo durante o dia abafado. As poucas que se viam abertas rangiam com um som agourento ao menor sopro de vento. Os moradores eram reservados, quase esquivos. Cumprimentavam com um aceno rápido, os olhos sempre alertas, como se esperassem algo. Aluguei um pequeno chalé nos limites da cidade. Na primeira noite, o calor era sufocante. O ar parado no quarto me deixava grogue. Instintivamente, fui abrir a janela do quarto para deixar a brisa entrar. No dia seguinte, meu vizinho, um senhor chamado Benedito, de pele curtida pelo sol e olhos fundos, me viu na varanda e, com uma voz baixa e grave, soltou a frase que se tornaria o mantra daquele lugar. Rapaz, aqui em Aricá, a gente nunca dorme com as janelas abertas. Nunca. Não havia ameaça em sua voz. Apenas uma constatação sombria, um aviso quase paternal. Achei que era por causa de insetos, morcegos, talvez algum bicho do mato. Ele apenas balançou a cabeça, um sorriso mínimo e triste nos lábios. Nas semanas seguintes, tentei me adaptar. O calor noturno era meu inimigo constante. A regra das janelas fechadas parecia uma superstição boba, mas a seriedade com que todos a tratavam me deixava intrigado e, confesso, um pouco receoso. Comecei a notar detalhes. As cortinas eram sempre grossas, escuras. Algumas janelas, principalmente em casas mais antigas e afastadas, eram vedadas com tábuas de madeira pregadas por fora. Outras tinham grades tão cerradas que mal se via o vidro. Uma noite acordei com um som, um zumbido sutil, quase na fronteira da audição, que parecia vir de fora. Não era um inseto, era mais difuso, como se o próprio ar vibrasse numa frequência estranha. Levantei, colei o ouvido na vidraça fechada da minha janela. O zumbido era acompanhado por uma sensação de pressão no ar, e por um instante tive a impressão de ver o vidro da janela se abaular levemente para dentro, como se algo muito grande e leve o pressionasse do lado de fora. Pisquei, e a sensação sumiu. O zumbido também. Comecei a ficar obcecado. Perguntava aos colegas de trabalho, ao dono da venda, mas as respostas eram sempre evasivas, olhares assustados e o mesmo conselho: não mexa com isso. Mantenha as janelas fechadas à noite. Certa vez, vi uma senhora na rua, Dona Alzira. Seu rosto era uma teia de rugas finas e sua pele tinha uma textura estranha, quase como papel amassado, com minúsculos padrões geométricos, quase invisíveis, que pareciam se mover sob a luz certa. Seus olhos eram opacos, sem brilho. Alguém comentou em voz baixa que ela esqueceu a janela aberta uma vez há muitos anos. Aquilo me gelou. Meu sono se tornou um campo de batalha. O calor, a curiosidade, o medo. Eu sonhava com janelas se abrindo, sozinhas, com o zumbido se transformando em um sussurro que chamava meu nome. Acordava suando, o coração disparado, sempre verificando as trancas das minhas janelas. O comum, uma simples janela, o ato de dormir,
havia se transformado na fonte do meu terror crescente. O ar de Aricá, que eu esperava ser puro e revigorante, parecia carregado de uma promessa maligna, uma espera silenciosa. A cidade não dormia. Ela prendia a respiração, noite após noite, e eu começava a entender que o verdadeiro horror não estava no que se via, mas no que se impedia de entrar. A curiosidade, aquele verme que rói a prudência, finalmente venceu o medo. Ou talvez tenha sido o calor insuportável de uma noite, particularmente abafada, onde o ar dentro do meu chalé parecia sólido, roubando-me o fôlego. Eu precisava de ar. Olhei para a janela do quarto, a madeira velha rangendo sob a pressão da minha hesitação. Lembrei do rosto de Dona Alzira, da advertência de seu Benedito. Mas a necessidade falou mais alto. Com um movimento rápido, destravei e empurrei a guilhotina para cima. Apenas uma fresta, uns poucos centímetros. O suficiente. Um silêncio estranho se instalou. O zumbido sutil que eu costumava ouvir do lado de fora cessou no instante em que a janela se abriu. Por alguns minutos nada aconteceu. Um alívio culpado começou a me invadir. Talvez fosse tudo superstição, uma lenda local para assustar os de fora. Respirei fundo o ar noturno, que pareceu surpreendentemente fresco, mas com um odor metálico, quase imperceptível, como o ozônio antes de uma tempestade. Voltei para a cama, mas o sono não vinha. Meus sentidos estavam em alerta máximo. Então começou. Primeiro, um leve formigamento na pele do braço mais próximo à janela. Ignorei. Poderia ser qualquer coisa. Mas o formigamento se espalhou, subindo pelo ombro, descendo pelo peito. Não era doloroso, mas era ativo. Como se milhares de patinhas minúsculas e invisíveis estivessem explorando minha pele. Levantei num pulo, acendi a luz fraca do abajur. Olhei para meu braço. Nada. A pele estava normal, mas a sensação persistia, agora acompanhada de uma coceira interna, profunda. E então, notei algo no chão, perto da janela aberta. Parecia um pó muito fino, quase como fuligem, mas translúcido, cintilando levemente à luz. Havia muito pouco, quase uma névoa depositada. Inclinei-me para observar melhor e, com horror, vi que o pó se movia. Não como se fosse varrido por uma brisa inexistente, mas como se cada partícula tivesse vida própria, agrupando-se e se dispersando em padrões lentos e hipnóticos. Corri para fechar a janela. O som da madeira batendo ecoou no silêncio. Mas era tarde demais. O que quer que fosse aquilo já estava dentro. A coceira se intensificou e comecei a sentir minha pele esticada, como se algo estivesse crescendo por baixo dela muito sutilmente. Olhei no espelho do banheiro. Meu rosto estava pálido, mas o que me apavorou foram meus olhos. As pupilas pareciam ligeiramente descentralizadas. E a textura da minha pele, sob a luz forte, começava a exibir aqueles mesmos padrões geométricos minúsculos que eu vira no rosto de Dona Alzira. Nos dias que se seguiram, a transformação foi lenta, insidiosa, terrivelmente interna. Eu não sentia dor, apenas um desconforto constante, a sensação de ser um casulo para algo alienígena. Os padrões em minha pele se tornaram mais visíveis, formando espirais e ângulos que pareciam imitar o pó que vi no chão. Minha percepção do mundo mudou. As cores pareciam mais vibrantes, os sons mais agudos. Comecei a ouvir o zumbido novamente, mas agora ele vinha de dentro de mim. Os moradores de Aricá me olhavam com uma tristeza resignada. Seu Benedito me encontrou na varanda, meus movimentos já um pouco mais lentos, minha pele marcada. Ele não disse nada, apenas colocou uma mão em meu ombro. Um toque que transmitia uma compaixão fúnebre. Eu era mais um que não resistiu. A tentação da janela aberta. Não houve clímax de gritos ou monstros visíveis. O horror de Aricá era uma invasão silenciosa, uma assimilação. O que entrava pelas janelas não era uma criatura que atacava, mas uma espécie de semente cósmica, uma forma de vida ou consciência que se integrava ao hospedeiro.
reescrevendo-o em um nível fundamental, transformando-o em algo que ainda se parecia humano, mas já não era. Éramos os recipientes, as telas onde essa força desconhecida pintava seus padrões bizarros. Eu nunca saí de Aricá, não conseguiria. Parte de mim nem queria mais. O zumbido interno se tornou uma companhia, quase uma canção de ninar. Os padrões em minha pele são minha nova identidade. Às vezes, vejo outros transformados na cidade. Nos reconhecemos pelo olhar vazio, pela forma como nossas cabeças pendem levemente para o lado, como se escutássemos algo que mais ninguém pode ouvir. À noite mantenho minhas janelas fechadas, não por medo, mas por respeito. Ou talvez por um instinto de preservação daquilo que ainda resta de humano em mim. Mas sei que, lá fora, o ar da noite espera, carregado de suas partículas invisíveis, pronto para encontrar uma nova fresta, um novo lar. O horror em Aricá não precisa de portas. Ele só precisa de uma janela entreaberta e da curiosidade de um tolo. E ele é paciente, eternamente paciente. A história de Ricardo é um eco silencioso dos perigos que se escondem na curiosidade e na aparente normalidade de lugares esquecidos. Aricá e suas janelas fechadas guardam um segredo que não se explica, apenas se experimenta, com consequências eternas e bizarras. Se este relato sobre o horror que entra pelas frestas da noite perturbou seus pensamentos e te fez olhar 2 vezes para suas próprias janelas, deixe seu like. É um sinal de que a história cumpriu seu papel. E inscreva-se no canal, pois há muitos outros véus de normalidade para serem rasgados, revelando os pesadelos que se escondem por baixo. Qual será o verdadeiro preço de uma brisa noturna em certas cidades? E o que realmente vaga lá fora, esperando uma oportunidade? Deixe suas teorias e calafrios nos comentários. O mistério adora ser discutido.